Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da Ambipar, que conseguiu uma liminar para suspender o pagamento de débito, mas tudo indica que está insolvente, ou seja, vai entrar em recuperação judicial se não falir. Você sabe quem é a Ambipar? A Ambipar foi a empresa que fez esse negócio aqui, ó. Ministério dos Povos Indígenas entrega gestão de terras indígenas à empresa privada. A empresa privada? Ambipar. O governo Lula, por meio de um processo aqui, entregou a gestão de 14% do território nacional, várias terras indígenas, para a Ambipar. A Ambipar é uma empresa verde, ela faz coisas verdes. E é ligada ao Dória. Olha que coisa maravilhosa, né? Quem imaginaria isso? Uma empresa que é ligada ao Dória e que tem vários contratos com o governo brasileiro e que agora parece que está quebrando. Vamos entender isso aqui, vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Ela não está conseguindo pagar a dívida do Deutsche Bank e, de novo, olha só que coisa curiosa. Ela era uma das principais incentivadoras da COP30, né? Para você ver como é que a COP30 tá com uma urucubaca, meu amigo, sai de baixo, cara. Essa notícia foi sugerida por Peter é um boneco sexual, Mazarop Turguniev, o Jeca Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, Ambipar, com dívidas de 11 bilhões de reais, conseguiu uma liminar que suspende o pagamento dos débitos. Ela teria que pagar uma dívida de 119 milhões de dólares com Santander, que venceria hoje às 14 horas e não vai conseguir pagar. Mas o principal problema nem é o caso do Santander, tá? O principal problema é o caso do Deutsche Bank. Ela pegou um empréstimo no Deutsche Bank há um mês atrás, em agosto agora. Pegou um empréstimo no Deutsche Bank e não está conseguindo pagar o empréstimo no Deutsche Bank. Por quê? Porque a empresa estava botando bonds, green bonds, bonds verdes. É um título de dívida. É como se você vendesse um papel lá fora, né? Uma empresa, quando ela quer pegar dinheiro emprestado, né, uma empresa grande, como a Ambipar, e como outras empresas grandes, ao invés dela ir no banco pedir dinheiro para o banco, o que ela faz? Ela oferece um título. É um papelzinho dizendo que eu prometo que eu pago para você, não sei o que. Quem é que quer comprar esse papelzinho meu aqui, né? E aí os bancos vão lá e compram, investidores vão lá e compram, né? Isso é um bonde, isso é um título, né? É como gente que tem muito dinheiro pega dinheiro emprestado. Eles levantam o negócio assim, ao invés de você que não tem dinheiro e não consegue crédito também, né? Eles levantam o papelzinho assim, quem é que quer me emprestar dinheiro? Quem é que quer me emprestar dinheiro? Só que, no caso dela, é o Green Bond, ou seja, é um título verde. Por quê? Porque supostamente as pessoas que são preocupadas com o meio ambiente tendem a comprar os títulos verdes, entendeu? Entra na parada do ESG, tá aqui, ó, Ambipar é tudo ESG. É coisa de ESG para cima, ESG para baixo, e vai gerar proteção da fauna e da flora, e não sei o que lá, tudo coisa de ESG, né? Então as empresas que precisam se adequar ao ESG compram esses títulos verdes, então você consegue um precinho melhor, uma condição melhor para vender o seu bonde se é um bonde verde. Só que ela não está conseguindo vender o bonde. Por quê? Porque o negócio do ESG está fazendo água, né? A gente já falou que ESG está meio que... ninguém está se preocupando mais com isso. E o Trump já deixou claro que não vai privilegiar esse negócio de agenda verde, que mercado de carbono é uma lorota. Então, isso eu também concordo, é isso mesmo, é uma coisa de... E aí, ou seja, e aí a empresa está com dificuldade de vender os bondes verdes dele, porque agora ninguém quer bonde verde, quer bonde só título de verdade, título verde não interessa. E aí, a dificuldade dela é essa, né? Então aqui, ó, ela está caindo na bolsa, forte queda da Ambipar. Aqui, ó, às 13h18, os papéis da companhia estavam em leilão após registrarem forte queda de 51%, metade do valor, metade do valor. Porque isso daqui ainda não é uma recuperação judicial, tá? Mas a observação que o pessoal está fazendo aqui é que não vai ter outra alternativa, eles vão ter que pedir recuperação judicial. Isso aqui foi uma liminar que foi obtida no TJ do Rio de Janeiro, que desobriga eles de pagarem determinados títulos, porque eles não têm dinheiro, e para dar tempo deles se estruturarem para entrar em recuperação judicial, né? Então aqui, ó, o despacho assinado pelo juiz fulano de tal indicou 4 administradores judiciais capacitados para acompanhar o processo e a suspensão se dará por 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Ou seja, muito provavelmente, na prática, trata-se de uma espécie de pré-recuperação judicial, mas a avaliação é que se trata de uma questão de tempo até que a proteção total contra os credores seja pedida. Ou seja, já está todo mundo dando que vai ser uma recuperação judicial. Se você emprestou dinheiro para a Ambipar, meu amigo, lamento muito. Se você tem ações da Ambipar, boa sorte.
E aqui, ó, o grupo tinha uma dívida com o Santander, que a gente já falou, mas a gente vai falar também que a questão... Aqui, ó. Além do endividamento, um aditivo num contrato de empréstimo com o Deutsche Bank no exterior começou a esvaziar o caixa de empresa desde a última segunda-feira com a saída de 200 milhões de dólares. 200 milhões de reais. Segundo pessoas ouvidas pela reportagem, o rombo potencial poderia beirar os 20 bilhões. Então, olha só, estão falando aqui que é 11 bilhões de dólares, aqui embaixo já está falando 20 bilhões. Ainda não há o levantamento de quais seriam os maiores credores ou de números exatos, né? No despacho publicado ontem, o juiz afirma que o Deutsche Bank exige o pagamento do próximo aporte da garantia, que vencerá amanhã, hoje, né, na quinta-feira, no valor de aproximadamente 60 milhões, sob pena de vencimento automático e antecipado de todas as dívidas, que bem que se lembre, somariam impressionantes 550 milhões. Ou seja, se o Ambipar não pagar esses 60 milhões para o Deutsche Bank, ele venceria toda a dívida de 550 milhões, né, de dólares. E isso é um bocado de dinheiro, né? Agora, de novo, o Deutsche Bank está errado aqui? Não, não está errado. A empresa pegou dinheiro emprestado, assinou o contrato, assinou porque quis, né? O que mostra isso daqui é aquilo que eu estou falando para vocês. A tragédia do governo Lula na área ambiental é tão grande que até essa empresa aqui, que começou a crescer justamente com essa ideia, está indo para o buraco, né? Então tá aqui, ó, antes da cautelar, a Ambipar teve que lidar com investidores estrangeiros. Já vai ter ação contra a empresa, porque parece que alguns investidores ficaram sabendo que a Ambipar iria entrar com essa ação antes dela entrar com a ação, e aí é lógico que o pessoal vendeu a ação da Ambipar, né? E aí quem comprou a ação da Ambipar tá puto, porque pô, o cara vendeu sabendo que ia dar merda, né? Sabendo que eles iam entrar com essa ação e que o valor da Ambipar ia cair. Caiu 50%, cara, vale metade. Né? Então, aqui, ó, a informação vazou no mercado internacional antes da justiça emitir decisão favorável ao grupo. Ou seja, né, informação privilegiada. Então você pode saber que, além de toda essa confusão, a Ambipar ainda vai ser processada por divulgação de informação privilegiada. Né? O crédito que apertou a Ambipar, segundo a companhia, é justamente a questão do Deutsche Bank. Né? Aqui, ó, a Ambipar fechou um empréstimo no dia 18 de agosto, agora, um mês atrás, por meio de 3 contratos de derivativos na modalidade swap, com dação e pagamento de títulos emitidos pela Ambipar no exterior, os tais Green Bonds. Só que os Green Bonds não estão valendo nada, e aí a Ambipar teria que pagar esse adicional para compensar a deterioração do valor dos Green Bonds, e com isso o Deutsche Bank, ela não está conseguindo fazer isso, com isso o Deutsche Bank passou a exigir o depósito adicional de garantia sobre a dívida de 550 milhões, calculando a diferença negativa das taxas fixadas. Traduzindo, o cara deu como garantia do empréstimo esses Green Bonds, só que o Green Bond está caindo, está despencando. Por quê? Porque o Trump falou que ó, não tem esse negócio de mercado de carbono, essa coisa é uma lorota, e realmente é uma lorota, eu já falei para todo mundo, é uma lorota. Não existe mercado de externalidade, mercado de externalidade sempre dá errado de um jeito ou de outro. Esse negócio de energia verde é uma besteira também, enfim. Então, parece que a visão do mundo é que nós estamos meio que abandonando essa questão de mudanças climáticas, né? E aí a empresa Ambipar, que é focada nisso daí, né, meio que se ferrou nessa história, né? A empresa é bacana, tá? É uma empresa grande, coisa e tal. Aqui, ó. Tem a história da Ambipar, aqui ela foi fundada em 1995, com o objetivo de gerenciar resíduo e promover a economia circular com a indústria de papel e celulose. Aí quando justamente ela começou a crescer nessa área, ela viu a oportunidade de energia verde, de indústria verde, coisa e tal, começou a crescer, e criou várias coisas, fez um IPO em 2020, abriu capital na B3, um novo mercado, enfim, cresceu comprando um monte de outras empresas de ecologia, de coisa verde, coisa e tal. Aqui, ó, Revalore, Verde Gaia, Bombera, Dizal, enfim, um monte de empresas, inclusive no exterior, tá? É uma multinacional brasileira, ela nasceu aqui no Brasil, mas tem empresas no exterior. É uma empresa muito grande, totalmente focada nesse negócio de economia verde, né? E emite regularmente os Green Bonds, é uma maneira dela pegar dinheiro emprestado relativamente barato, porque o pessoal pensa, não vou emprestar para essa empresa que é uma empresa verde, coisa e tal, né? Mas é que eu falo para vocês, o pessoal que fez o L, meu amigo, tá todo mundo se ferrando. Por quê? Porque o Lula é um idiota, né? Essa empresa tá totalmente na base do Lula. Aqui, pra você ter uma ideia aqui, ó. Esse aqui é o dono da empresa. O dono da empresa é esse cara aqui, ó, escrevendo para a Brasil 247.
biodiversidade e mudanças climáticas pavimentam a COP30 no Brasil. Isso aqui é um artigo antigo, tá? 21 de novembro de 2024. É lógico, não preciso dizer que essa empresa é uma das principais interessadas na COP30, ela quer muito que o pessoal vá para essa área ambiental e coisa e tal, né? Porque, lógico, ela ganha dinheiro, o negócio dela é esse. E, de novo, não estou dizendo que a empresa seja uma empresa ruim, não, tá? Eu estou dizendo que eles certamente tiveram problemas com essa aposta que eles fizeram aí em energia verde e na questão de ambientalista, né? Aqui, e mais do que isso, é uma empresa que tem muita ligação com o governo Lula. Parece que com o Ministério da Gestão Indígena, que o Ministério dos Povos Indígenas, fechou vários contratos aqui. Ó. Ambipar fecha R$500 bilhão em 5 contratos com o governo, sendo 3 deles sem licitação. Fechou contrato para fazer sei lá o que nos povos indígenas, para fazer entrega de cesta básica em povos indígenas e coisa e tal. Ou seja, é uma empresa que é amiguinha do governo. Para você fechar 5 contratos, sendo 3 sem licitação, meu amigo, é porque tu é muito amigo de alguém muito grande lá dentro para conseguir essa parada para você, entendeu? Então, ou seja, a Ambipar firmou um monte de contrato com o governo Lula, aqui, um monte de contrato. Inclusive, esse contrato aqui, ó, foi firmado um acordo durante a reunião anual do Fórum Econômico Mundial. Isso aqui foi no início desse ano, em que a Ambipar, a empresa de gestão ambiental, e o Ministério dos Povos Indígenas para a prevenção de desastres climáticos e promoção da sustentabilidade dentro das terras indígenas brasileiras. A área afetada por esse protocolo de intenção firmado entre o presidente da Ambipar e o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas inclui cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados de terras indígenas nacionais, ou seja, a Ambipar ela assume a gestão dessas terras indígenas todas para evitar a questão de prevenir desastres climáticos. Eu fico me perguntando, vamos fazer o quê para prevenir desastres climáticos? Promoção de sustentabilidade. Sustentabilidade de terra indígena. Exatamente o que seria isso? Me parece um monte de coisa de tirar dinheiro do governo para desviar para alguém amigo do PT, para depois, na campanha, isso voltar para o PT. Não estou dizendo que seja isso, eu não tenho informações, mas me parece. Não me parece um acordo lógico isso daqui. O acordo envolve capacitação técnica para resposta a desastres naturais, combate a incêndio florestal, reflorestamento, desenvolvimento de processos de bioeconomia, promoção de economia circular, ou seja, um monte de lambança que está fazendo aqui, né? A Ambipar é uma das maiores empresas de gestão ambiental no país, com ações negociadas na B3 de São Paulo e na Bolsa de Nova York. E agora não pediu recuperação judicial ainda, mas tudo indica que vai pedir, né? Sobre o acordo, o secretário Terena diz que o Ministério dos Povos Indígenas reforça que é uma parceria importante, uma ferramenta para consolidar políticas públicas culturalmente adequadas e voltadas à sustentabilidade, à proteção dos direitos dos povos originários. Ou seja, é mutreta que chama isso aqui. Deram um jeito de botar essa mega empresa que é de esquerdista, que escreve para o Brasil 247 como parceira do governo e coisa e tal. Mas ela não é parceira só do governo Lula não, tá? Ela ganhou o prêmio, que o João Dória do Grupo LIDE deu um prêmio para a Ambipar pela agência ESG, pela agenda ESG. Parabéns! Cara, o João Dória, bicho, realmente é o rei merdas, né? Você conhece o rei Midas, né? O rei Midas é uma lenda grega, antiga, era um rei que tudo que ele encostava virava ouro, né? Então tudo que ele tocava virava ouro e coisa e tal. O João Dória é o rei merdas. Tudo que ele toca vira merda, cara. Impressionante, bicho. Como é que o cara consegue perder todas, consegue errar tudo, né? Tentou destruir Bolsonaro para ele ser candidato no Brasil, acabou se destruindo politicamente. Agora deu um prêmio aqui para a Ambipar de gestão ESG, Ambipar pede falência. Falência não. Por enquanto pediu prorrogação da dívida e vai pedir recuperação judicial, mas enfim, tá mal das pernas também a Ambipar, né? E é lógico, não dá para descartar também a questão da lambança que o governo Lula vem fazendo nesse tema do clima, né? Colocar uma coisa importante como a gestão de um país na mão de um pinguço corrupto como Lula é uma temeridade, cara. Você queima não só o país, como qualquer pauta que ele se meta a defender. No momento que o Lula começou a falar muito que vai defender a pauta verde, queimou a pauta verde completamente. É isso que dá, ficar colocando pinguços corruptos para gerenciar as coisas. Obrigado por assistir o vídeo até o final.